Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Boa noite, igreja. Cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele boa noite. Diga para o seu irmão boa noite, a paz, graça e paz. Diga para ele, seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem vos assentar? Em nome de Jesus, sejam bem-vindos à casa de Deus, sejam bem-vindos a essa reunião. Amigos de casa que nos assistem pela HIT, pelo canal 53, e a todos os que estão ao vivo pela internet, pelo site Graça Jovem, pelo Rádio Evangelho, que Deus abençoe. Irmãos, hoje nós estamos felizes, estamos vivendo um dia de fé, que eu estou recebendo um pastor amigo meu, mas de longas datas. Nós éramos amigos na época da juventude da igreja, depois no ministério como pregadores do Evangelho, aí depois como pastor, e hoje nós estamos aí, irmão, fazendo obra de Deus. Ele é pastor nosso lá, vizinho nosso aí, no Rio Branco, no Acre. Está lá, irmãos, fazendo obra de Deus, está aqui em Cuiabá, veio esses dias ver a família, e aí eu já captei ele, irmão, segurei ele para fazer nosso culto. Ele fez o culto das 7, e aí eu falei, não, pastor, esteja conosco também no culto das 7 horas da noite, não só nas 7 da manhã, mas às 7 da noite também, vai ser especial, amém? Quero que você receba o homem de Deus, pastor Hugo, aplaudindo a Jesus. Seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Hugo, Deus. Seja bem-vindo. Nós já estivemos juntos no culto das 7. Deus abençoou bastante. E agora nessa reunião agora também, Deus há de nos abençoar de uma forma especial. Amém? Amém, glória a Deus. Para nós é sempre uma alegria voltar a Cuiabá e ter a oportunidade de trazer uma mensagem poderosa aqui na nossa igreja, né? Glória a Deus. Eu falei para você, quando eu vim para a igreja, também o pastor Hugo, nós éramos jovens da igreja. Fazemos parte da juventude da igreja. Aí depois nós nos tornamos pregador, não foi? Foi. Fizemos curso de pregador. Aí nós tornamos pregador também. Aí o pastor Hugo foi ser pastor, e aí eu comecei, depois entrei no ministério, e aí hoje nós estamos aí pastoreando, fazendo essa obra de Deus, não é isso, pastor? Isso. No Acre, lá em Rio Branco. Não foi a primeira igreja. Lá o senhor está há quanto tempo? Lá em Rio Branco, eu vou, esse ano 2014, completar 13 anos. 13 anos. Se eu chegar até novembro, né? Até novembro, né? Completo 13 anos. Aqui lá. Eu já tenho 4 anos, já. O povo já cansou. Mas aqui acho que você vai chegar uns 15 anos aqui. Meu Deus do céu, já pensou? Aguentar o pastor 15 anos? Ei, meu pai amado. Mas antes de lá, o senhor já foi pastor também, aonde mais, pastor? Na verdade, como o senhor disse, tudo começou aqui na sede. A sede aqui em Cuiabá, na verdade, é uma grande escola, né? Hoje nós temos pastores no Brasil e fora do Brasil fazendo lindos trabalhos para Deus. Eu fui pastor, minha primeira igreja foi Ariquemes, Rondônia, depois eu vim para Sinop, depois Cáceres. Inclusive Sinop o senhor esteve lá conosco. Eu fui obreiro do pastor Hugo lá em Sinop, irmão. Fui obreiro quando a igreja abriu, estava quantos anos de aberta lá? Tem meses? 5 meses. 5 meses? Sim. Aí eu fui para lá em 2000. Aí eu fui ser obreiro do pastor lá, ele também estava recém-chegado. Chegamos praticamente juntos lá, no começo da igreja. Hoje a igreja está enorme de igreja, e nós temos parte lá, porque nós começamos ali, lançamos a pedra fundamental da igreja lá. Tem uns tijolinhos nossos ali, né? Tem uns tijolinhos nossos. A começação foi muita lágrima, muito suor, a igreja começando, irmãos, Deus abençoando. Não tinha nem bebê, o pastor precisou vender um fax. Precisou vender um aparelho de fax, comprou o bebedor, fizemos uma extensão enorme, irmãos, que essa extensão que nos salvava dias especiais. Depois eu conto para vocês desses dias aí. E foi especial. Também estava com a neném pequenininha, né? Sarinha, tá. A Sara está aqui, cadê? Ó? Essa moça aí, cadê? Mostra a Sara aí, ó. Essa de rosa, ela é minha afilhada, nós somos meio compadre. Na época no cartório eu fui lá, né, pra junto lá de testemunho. É padrinho, né? É padrinho que nunca deu nada, né? É o padrinho. Esse compadre tá devagar, hein, irmãos? E também a esposa tá aí também? Tá aqui, a pastora Eliane tá aqui do meu Tá lado. Dona Eliane. Messias também tá ali. Cadê o Messias? O Messias também. Messias já. A Sara é sinopense. Sara é sinopense. Mato Grossense. Messias nasceu no Acre. Já criando. E a esposa é?
A esposa é poconeana. Poconeano que não come. Você já viu Foi buscar em Poconé. Foi buscar em Poconé. Você já viu poconeano que não come peixe? E nem piqui. E nem piqui? Eu acho que não é legítima de Poconé, não. Ela veio de algum canto, Dona Eliane já veio aí. Mas glória a Deus, pastor. Bonita, né? Vamos trazer a mensagem de Deus? Amém. Pastor, fica à vontade, que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Para mim, como eu disse, é uma alegria muito grande, né? Eu recebo o convite do pastor Anderson, já ministrei aqui em outras ocasiões, e trazer para vocês uma palavra de fé. Aqui, como eu falei, aqui essa igreja, a sede de Cuiabá, é uma escola muito poderosa. Daqui saiu grandes pregadores do evangelho no Brasil e no mundo, internacionais, ou seja, pregadores que estão fazendo um trabalho para Jesus em locais difíceis, locais distantes. Eu estou no Acre já há 13 anos, né? E estou ali esperando Jesus me mandar sair, quer dizer, ou então permanecer mais 13 anos. Por quê? Porque essa semente que foi plantada aqui continua dentro do coração da gente. A semente de ir para fazer um trabalho, para abençoar as pessoas, voltado para o reino, olhando para o reino de Deus, sabendo que nós, um dia, como o pastor antes falou, como foi em Sinop, foi plantada uma semente, colocada ali uma pedra, um fundamento, e um dia nós vamos escolher um fruto disso, né? Para a glória de Deus. Hoje eu quero trazer um recado especial de fé. Tivemos uma reunião abençoada aqui hoje pela manhã, e eu queria pedir para vocês, já sem demora, abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós estamos falando sobre a dignidade do cristão. Mas que dignidade é essa? A dignidade da fé. Você sabe que quando o Senhor Jesus olha para uma pessoa, Ele não olha para a pessoa, para a situação que ela se encontra. Ou seja, se é um pecador, não, eu não vou ter relação com essa pessoa, ter um relacionamento com ela, não vou ajudá-la. Não, Deus nunca olha dessa maneira, senão Zaqueu não ia ser salvo. Zaqueu era ladrão, ele era corrupto. E Jesus foi e dormiu na casa deles, foi lá e passou a noite lá, abençoou ele e toda a sua família. Então Jesus não olha para a condição da pessoa. A Bíblia diz: vinde como estás. Mas Deus olha para uma coisa, e se Ele vai olhar sempre, seja crente ou não crente, Ele olha para a fé. Sem fé é impossível você conseguir mover o poder de Deus, conseguir ver a ação de Deus na sua vida. E fé não é uma coisa complicada, porque aqueles que muitos, que nós vemos na Bíblia, muitas pessoas que não tinham uma vida com Deus, mas eles tinham a fé, neles foi despertada a fé, e Deus pôde operar. Teve pessoas que eram até de outros estrangeiros, de outras nacionalidades, como foi o caso do centurião romano, que inclusive é o que nós vamos falar sobre ele agora, que ele era romano, mas ele, ao ouvir a palavra de Deus, irmãos, ele teve o seu entendimento aberto. É um cidadão que tinha outra cultura, adorava outros deuses, mas a palavra de Deus tem esse poder penetrante de penetrar lá na divisão da alma e do espírito do ser humano. E aí, se a pessoa receber e crer, Deus muda a vida dela. Vamos acompanhar então essa história. Vamos lá, Lucas capítulo 7, é uma história muito bonita. Eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua fé neste dia. Você que está conosco também pela rede, nos acompanhando aqui pelo canal 53, né, pastor Anderson? 53, e também pela internet. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo poder te iluminar. É nesta hora que Deus te abençoa. Lucas capítulo 7, versículo 1, diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles, juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então, esses anciãos receberam uma visita lá do centurião que estava com um servo doente. Era um jovem que ele tinha em casa. E ele ouviu falar de Jesus. O que ele ouviu falar de Jesus? Ele ouviu sobre o ministério de cura divina que Jesus tinha. Ele era um centurião romano,
A cultura dele era outra cultura. Ele estava ali na região de Israel, de Jerusalém, e era uma pessoa que ele não tinha fé, ele não seguia na fé dos judeus. Mas, irmãos, o evangelho é isso. Quando você para e se abre, né, abre o seu coração, não se fecha. Você sabe que às vezes a pessoa chega na igreja, mas ela senta, até adora, gosta muito dos louvores, mas quando chega o momento de ouvir a palavra de Deus, ela se fecha, ela é enganada pelo diabo. E aí Deus vem com a palavra bate no coração e não entra. A gente percebe às vezes, quando a gente está pregando, que tem gente que parece que está no mundo, outro mundo, assim, pensando em outras coisas, está distante. Tem gente que dorme no culto, passando um tempinho, daqui a pouco a pessoa dormiu. Quer dizer, a palavra vai se perder. E se ela não abrir o coração e não der lugar à palavra, Deus não vai poder manifestar a transformação. Tudo começa com a pregação da palavra, o momento em que a palavra de Deus ela sai lá do trono de Deus, do coração de Deus, e vem para a sua vida. O homem era romano, mas quando ouviu falar de Jesus, Deus pôde colocar dentro dele uma revelação, e ele entendeu. Então, ele pode abençoar o meu jovem, o meu secretário, o meu servo. Mas como é que eu vou fazer? Já sei. Eu vou pedir para que os anciãos intercedam junto a Jesus. E foi isso que os anciãos fizeram. E eles chegaram dizendo: Senhor Jesus, este homem, ele é digno de receber essa bênção. Por quê? Aí eles disseram: porque ele ama a nossa nação e até nos construiu uma sinagoga. Então o centurião, ele era uma pessoa inteligente, fazia boa política. O centurião é como se fosse um delegado, que era posto em determinadas regiões para cuidar de tudo. Esse centurião podia ser daquele tipo arrogante, grosseirão. Olha, quem manda aqui sou eu e está acabado, quero saber de bagunça nesse lugar. Não, ele era um cidadão que fazia política da boa vizinhança, conversava com todo mundo. Ele conquistou o coração dos judeus. Construiu uma igreja, sinagoga é como se fosse uma igreja para nós, né? E ele construiu uma sinagoga. Olha que cidadão inteligente. Ele conquistou o coração dos judeus. E os judeus agora foram interceder em favor dele junto ao Senhor Jesus. E a palavra que eles disseram foi: este homem é digno de receber este milagre. Jesus podia dizer: como digno? Então quer dizer que agora construiu uma igreja, a pessoa já pode ser curada, pode ser abençoada? Espera aí, mas será que Jesus recebeu essa palavra? No versículo 6, no versículo 6 diz assim: e foi Jesus com eles, ponto. Quer dizer, Jesus concordou. Os anciãos começaram a dizer: Jesus, o homem é bom, o homem merece, o homem ama a nossa nação, construiu a igreja para a gente, a sinagoga. Quer dizer, os anciãos jogaram esse homem lá em cima. Como é bom você ter gente que te cerca, amigos, pessoas que têm essa preocupação de pegar você e sempre falar bem, desejar o seu bem-estar, sua felicidade, né? Esses são os verdadeiros amigos. E eles disseram: ele é digno. E Jesus disse sim, foi com eles. Quer dizer, Jesus concordou. Se Jesus não concordasse, ele não iria. Mas e daí? Construir uma igreja não traz cura para ninguém. Mas Deus entendeu aquilo como fé. Não era a questão da dignidade da pessoa humana, a dignidade moral dele. Era a questão da fé. Quando você entende a palavra, ela abre os seus olhos e principalmente mexe no seu coração. Meu irmão, aquele momento você toma posse da sua bênção. Se você olhar para a sua condição, para o seu estado, para os seus problemas, para a sua vida, até em questão de pecados, você não vai conseguir nada. Você tem que entender que a palavra de Deus veio, e se Deus mandou, é porque Deus quer operar uma bênção na minha vida. Agora, eu vou abrir o coração para receber, eu vou fechar o coração. Esse homem creu, pediu socorro, foi atendido pelo Senhor Jesus Cristo. Continuando, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Ponto.
vírgula, né? Só um pouquinho, isso aqui fazendo uma referência. Veja bem, Jesus disse, então tá bom, vamos lá na casa dele. Ele está com um secretário doente, o servo, então vamos. Jesus foi. Diz a Bíblia que quando Jesus estava perto da casa, estava quase chegando, vieram ao encontro de Jesus os amigos desse centurião, dizendo assim, ele não é digno de que entres debaixo da sua casa. Você vê que sempre tem essas duas direções, essas duas vertentes, né? Essas duas linhas de pensamento no mundo espiritual. Você vê os anciãos que disseram, ele é digno. E agora você vê os amigos dizendo, ele não é digno. Sempre você vai ouvir pessoas que vão te jogar para cima ou te jogar para baixo. Isso existe na vida. É no campo empresarial, é no campo sentimental, é na escola, é em casa, às vezes até de pessoas que dizem, pessoas que são íntimas sua, conhecida, próximas sua. Então você tem de estar preparado, principalmente com aquilo que você vai ouvir, porque as pessoas boas, glória a Deus, mas as pessoas malignas, e às vezes até usadas pelo próprio diabo, são bocas malignas, trazendo notícias malignas, elas só têm um objetivo, atingir a sua fé. Esse homem era um homem que a marca dele aqui era a fé, principalmente a fé. Por que o senhor diz a fé? Porque quando Jesus chegou perto da casa dele, ele mandou avisar, diga para ele não vir aqui em casa porque eu não sou digno. Por que ele não se achou digno? Naquela época, ele era romano, na cultura romana, o homem podia ter um amante, mas não era mulher não, era homem. Não sei se você já assistiu aquele filme Alexandre o Grande, quem já assistiu? Você vê nas festas dele que tinha todo tipo de mistura, então valia tudo. O homossexualismo era coisa normal para eles naquele tempo, na cultura deles. Você sabe que no Evangelho isso não tem cabimento, isso é pecado, isso traz condenação eterna. Você vê que ultimamente eles estão tentando implantar isso como se fosse uma cultura normal ultimamente, mas nós estamos combatendo, dizendo que não, isso é pecado. Eles estão tentando aprovar de todo jeito as leis, e você já sabe. Bom, mas na cultura romana daquele tempo, era normal ter um amante. E, segundo os estudiosos, isso não é bíblico, não está na Bíblia, é uma especulação. Eu não estou fazendo uma afirmação. Mas aquele jovem que estava doente na casa do centurião, era o parceiro dele, o companheiro dele. Como o centurião era inteligente, conhecia a cultura judaica, ele sabia que Jesus era judeu, o centurião entendeu, não, aqui em Israel, rapaz, essa cultura nossa é pecado, hein? Eles não gostam não. Ih, rapaz, Jesus está vindo aí, tá. E se ele chegar aqui e ver essa situação, manda ele não vir. Quer dizer, ele não se achou digno de receber Jesus, porque segundo ele tinha um pecado em casa. É isso que eu estou tentando mostrar. Foi pela fé, porque ele se achava um pecador. A fé, ele se achava um pecador, se achava uma pessoa que não tinha condições de receber o santo Deus em sua casa. Mas ele recebeu a cura. Por quê? Por causa da fé. Ele se julgava um pecador, mas ele entendeu o poder da fé. A Bíblia diz que sem ela você não consegue nada. É impossível agradar a Deus. Nós sabemos que ninguém é tão humilde assim. Tem gente que entende que ele era tão humilde, mas tão humilde, que ele não quis receber Jesus. Mas que humildade é essa? Que você não recebe o Criador, o Senhor dos Senhores na sua vida? Não recebe Deus? É uma falsa humildade. Então veja, ele recebeu a cura, recebeu, nós já vamos ver isso. Mas ele não recebeu o mais importante, que foi Jesus na sua casa, a salvação. Não adianta receber cura, e receber prosperidade, e receber uma bênção na família, receber qualquer outra bênção, se o autor de tudo isso, a salvação, que é o bem mais precioso, a pessoa não está buscando, ela não tem na vida dela. Você pode estar ganhando hoje um dinheiro muito grande, pastor, graças a Deus, estou prosperando, minha vida melhorou, de uns anos para cá a coisa está boa. E a salvação? E o principal? E o tesouro maior? E a pedra mais preciosa? Então ele manda os amigos dizerem, diga que eu não sou digno. Entendemos, isso não está afirmado na Bíblia, mas se for isso, né, nós podemos entender que ele, por causa do pecado, você sabe que quando Jesus atende a fé, ele não está olhando para pecado.
Se tem pecado de homossexualidade, de prostituição, de adultério, quando se faz um convite de fé para Jesus, ele entra dentro de tudo isso. Pode estar todo sujo a vida da pessoa, mas ele entra lá dentro e faz a obra. Como ele entrou na vida do Zaqueu, que era um ladrão, que era um bandido. Ele entrou lá dentro, o Zaqueu abriu a porta, ele entrou e começou a operar. Podia acontecer isso na vida do centurião também, se o caso dele fosse um pecado. Agora, ele recebeu a cura? Recebeu, por causa da fé. A fé abre o entendimento do cristão. Abriu até de um homem que não era crente, ou melhor, que não era uma pessoa da fé, do reino, de Deus, ou seja, da família cristã, da família de Deus. Era um romano, porém, ele abriu o coração e pela fé ele alcançou esse entendimento. Vamos ler aqui no versículo seguinte o que ele disse. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, olha aí, e o meu criado sarará. Por que ele disse isso? Ele disse assim, olha, fala para Jesus que ele não precisa vir aqui em casa, tal, que nós já falamos, podia ser pecado ou não. Mas diga para ele mandar uma palavra. Aí que eu quero mostrar para vocês. Ele tinha descoberto uma coisa, pela fé, que ele era como Jesus. Por que uma palavra? Porque ele, Jesus, é como eu. Como eu. Como você é, centurião? Aí ele explicou. Ele disse, olha, eu sou assim, versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Olha o que ele ensinou. E tenho soldados ao meu poder. Então ele entendeu que Jesus era como ele. Ou ele era como o mundo espiritual, como Jesus. Eu também tenho homem sobre mim, sou homem segundo debaixo de autoridade. Jesus também era. Você sabe que Jesus sempre dizia, eu não falo nada que o Pai não me manda falar. Então Jesus sempre demonstrou essa questão da autoridade, foi muito claro no ministério do Senhor Jesus. E ele disse mais, tenho soldados ao meu poder. Deus tem os seus anjos. Que mais? E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao servo, faz isto, e ele faz. Então o centurião entendeu, ele conseguiu enxergar lá dentro do mundo espiritual, então ele viu, contemplou. É como a minha vida. Tudo que está lá é mais ou menos como eu sou. Olha, eu também sou homem debaixo de autoridade. Eu também tenho servos como ele lá Deus tem. E assim como eu faço, olha, Deus também faz. Como é que você faz, centurião? Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Quer ver? Vai, servo. Foi. Volta, servo. Voltou. Faça isso, servo. O servo faz. Então quer dizer, se a minha palavra tem poder, a de Jesus também tem. Se ele mandar, acontece assim como eu. Então o estudo bíblico, a palavra de Deus tem esse caráter de expandir, abrir o seu entendimento e trazer as revelações espirituais para você compreender como funciona a obra dele. As coisas de Deus não é espirituais, queridos. Não é como meu avô dizia, atirei no que vi, acertei no que não vi. Não, aqui você tem que ser tudo estudado. Está tudo na Bíblia. É tudo bem ensinado, bem colocado, bem posto pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, quem tem ouvidos para ouvir e entender, Jesus falou, tem que entender. Esse centurião descobriu isso. E o que aconteceu com ele? Jesus olhou e disse, eu nunca vi isso. Por que ele nunca viu? Vamos ler aqui no versículo 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha, eu encontrei tanta fé. Uma coisa importante, esse centurião, ele era uma pessoa que cuidava da sua palavra. Ele não aceitava um não como resposta. Quando ele dizia, faça isso, tinha que fazer. Foi isso que ele enxergou em Deus. Por isso que é bom você trabalhar muito a sua palavra. Às vezes quando você promete uma coisa para alguém e não cumpre, você se sente bem por causa disso? Não.
Você não se sente bem. Se você promete uma vez, 2 vezes, 3 vezes e todas as vezes você não cumpre, você se sente bem? Ao contrário, você se sente pior ainda. O que vai acontecer? Você vai começar a desacreditar em você mesmo. Se você não acredita mais em você, como você vai acreditar em Deus? Porém, quando você promete alguma coisa e cumpre, você se sente bem. Missão cumprida. Quando você promete para uma pessoa, para outra, e sempre cumpre o que você diz, o que você prometeu, você se sente melhor ainda, porque a sua fé é atingida positivamente. O diabo sempre vai colocar como alvo a sua fé. Você pode ter certeza disso. Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei. Só encontra, queridos, quem? Procura. Deus está procurando. Mas por que não está operando na minha vida? Porque Ele não vê isso na gente. Ele não vê essa fé. E às vezes, você vê, o centurião não era do povo de Deus. Não é uma coisa exclusiva para o povo, é uma coisa para quem crê. É para todo mundo. Quer dizer, quem tinha que ter mais entendimento da palavra era o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus tem a Bíblia, o povo de Deus já sabe orar, o povo de Deus já conhece os caminhos, o povo de Deus está na casa de Deus, o povo de Deus tem a revelação do Senhor. Por que nós não conseguimos? Eu vou dar um exemplo. Vamos lá para Juízes capítulo 6. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Vê um homem, um guerreiro do povo de Deus, mas veja só como a fé dele tinha sido atingida por Satanás. Abra lá em Juízes, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 6, o versículo é o versículo 15. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Juízes, capítulo 6, o versículo é o versículo 15. Estou falando de Gideão. Deus aparece para Gideão. O povo de Israel estava numa penúria, uma miséria muito grande, por causa da opressão dos midianitas. O povo estava numa derrota tremenda, derrota total, pessoal. Eles estavam morando em cavernas e covas, e não plantavam mais nada, porque o inimigo vinha, roubava e levava tudo. Derrota, miséria, na mão do demônio. E Deus aparece e diz para o único que tinha uma fezinha lá, ou pelo menos uma coragem, era Gideão. Foi malhar o trigo no lagar. Não era nem no local do trigo, era no lagar. E aí o anjo de Deus apareceu, que representa o Senhor, e disse: Gideão, vai e livre Israel da mão dos midianitas. O Gideão respondeu para ele. Olha a resposta do Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 15. Diz assim: e disse ele, Gideão: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Então ele era o quê, segundo ele, irmãos? Ele era o menor. O menor é o quê? É o mais fraco. Como é que uma pessoa dessa se julga fraca? Como é que Deus se dirige a uma pessoa, fala com ela e dá uma palavra, e ela se julga derrotada, se julga fraca, mesmo diante da palavra de Deus? É isso. Nós estamos na igreja. Deus está falando com ela todo dia. Deus fala com você que está doente. Fala com você que está passando uma crise no casamento, está pensando em abandonar a família, largar a mulher. Ah, eu casei errado. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Não, você está com a cabeça virada hoje. Você não está atendendo às palavras que Deus está falando. O centurião bastou ouvir o evangelho, ele ouviu falar de Jesus, e aquela palavra entrou dentro dele, mexeu em tudo. Liberou o poder de cura de Jesus, mas de tal maneira que Jesus falou: eu nunca encontrei um negócio desse, uma fé dessa, um entendimento desse em Israel. Então por aí você vê o tamanho do alcance do poder de Deus, onde ela vai, onde a fé é capaz de entrar. Agora, quem é de Deus? Gideão era do povo de Deus. Deus fala: vai que você vai vencer. Eu não posso, eu sou pequeno, sou mais fraco, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, eu sou infeliz, eu não sou alegre. Então a pessoa, ela não toma uma atitude, ela não age, ela não se levanta, porque o diabo conseguiu enganar o seu entendimento, fechar a porta, né? Você sabe que a fé, ela vem como, pessoal?
Ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o ouvir é uma porta de entrada. Agora, você pode ouvir positivamente e a sua fé crescer, ou você pode ouvir negativamente e a sua fé morrer. Jesus falou isso. Jesus mandou tomar cuidado. Olhai, pois, como ouvis. Cuidado com as coisas que você está ouvindo. O diabo é mestre em enganar as pessoas. Eu sempre faço menção de Adão e Eva. Deus fez e disse: aquela fruta vocês não podem comer, senão vocês vão morrer. Amém, Adão? Amém, Senhor. Amém, Eva? Amém, Senhor. E aí tudo bem, a Eva firme, né? Obediente. Aí aparece a serpente. Um dia ela caminhando, ela olha a serpente: vem cá, minha filha. E eles começam a conversar. E ela foi ouvindo a serpente, foi ouvindo. Daqui a pouco, meu irmão, era uma outra mulher. Poxa vida, é verdade. Por que a gente não pode comer da fruta? Qual é o problema? Mas não vamos morrer. Que morrer por quê? Quer dizer, outra pessoa. O diabo já trabalhou no entendimento. Era uma pessoa de fé, uma pessoa obediente, agora uma pessoa revoltosa. Por que não comer? Por que não tocar na fruta? Quer dizer, você já percebeu a mudança de visão, a mudança de entendimento, uma forma de enxergar as coisas espirituais diferente a que Deus deixou? Então Deus fez tantas coisas poderosas no meio do povo, e agora o Gideão está dizendo: eu não posso, eu sou fraquinho. Meu irmão, Deus não é bobo. Às vezes a bênção, o poder de Deus já está dentro de você, mas você escondeu. E ninguém faz isso no mundo espiritual. Jesus falou: ninguém acende uma lâmpada e a põe debaixo da cama. Ninguém acende uma luz, acende uma vela e põe um vaso para tapar. Ao contrário, a lâmpada é posta no velador. Para quê? Para clarear toda a residência. A luz é para começar em nós e depois sair, expandir para minha casa, minha família e abençoá-los. Essa luz é a revelação da palavra de Deus. O diabo, quando a palavra de Deus é liberada, ele não pode fazer nada. Ele sabe disso. Você sabe que o Daniel orou, o demônio veio, tentou segurar, mas o anjo chega. Ele não consegue impedir a palavra. Então o diabo diz: já sei, eu vou mudar o entendimento dele. Eu vou fazer ele enxergar o mundo e a vida de uma forma negativa, pessimista. E aí, essa luz, esse poder que já está dentro dele, vai ficar amarrado, vai ficar neutro, vai ficar escondido, e aí Deus não pode fazer nada. Então Deus estava errado quando ele disse: vai, Gideão. Não estava errado. Volta no versículo, Juízes capítulo 6, volta lá no versículo 4. Olha só o que aconteceu. Juízes capítulo 6, o versículo é o versículo 4. É o versículo 11, perdão. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. No versículo 14 diz assim: então o Senhor olhou para quem, irmãos? Olhou para quem? Para Gideão. Então, quando Deus olha, o que Deus vê? Deus vai ver aquilo que ele fez. Deus olhou para Gideão e olhou para dentro do Gideão. E o que é que Deus viu dentro do Gideão? Vamos ler aqui, ó. E o Senhor, no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. O que é que ele disse para Deus? Eu não posso, que eu sou mais fraco. Então ele se via um fraco, mas Deus olhou e viu força. Diga graças a Deus. Quem mudou o entendimento de Gideão? Foi o diabo.
A força estava nele, o poder para vencer estava com ele, mas ele se achava um derrotado, um fraquinho. Eu não posso. Tem muita gente que hoje está presa pelos vícios, preso pelo pecado, e só não se liberta porque diz: eu sou fraco, pastor. É a minha fraqueza, o que eu posso fazer? Você é forte. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: aceite a fraqueza. Ao contrário. A filha do Jairo morreu. E aí os amigos lá chegaram e disseram: Jairo, não perturbe mais o mestre, incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Qual foi a resposta de Jesus? Não temas, crê somente. Deus não manda ninguém aceitar derrota, meu irmão. Ao contrário, Deus manda você acreditar, você verdadeiramente assumir o que já está dentro de você. Ô Gideão, que fraco coisa nenhuma, conversa mole é essa, Gideão? A força está em ti, vai nesta força que eu estou vendo aí dentro. Agora, estava onde essa força? Debaixo da cama, ninguém pega uma lâmpada e esconde. Gideão fez isso. Tem muito cristão pegando a luz, pegando o poder de Deus, pegando a fé que foi dada, escondendo. Meu irmão, como é que Deus vai mudar a sua situação desse jeito? Você está endividado, você está amarrado, como é que Deus vai tirar você das dívidas? Você não pode ser aquela pessoa que tem fé só para sair das dívidas. Tem gente que é desse jeito, né? Não, estou numa situação difícil, estou com 500 mil de dívida, e agora? Vamos orar, vamos buscar, vai, ora. Mas você tem que usar essa fé para alcançar patamares maiores, porque tem gente que só usa a fé para não morrer. O que o doutor diz? Não, você está doente, se você não... Você vai morrer. Ai, misericórdia, vamos orar, vamos fazer a campanha, vamos para a igreja, vamos quarta-feira, vamos sexta-feira. Jesus amado, é para não morrer que ele usa a fé. Mas a fé não é para ser usada só para evitar a morte. A Bíblia diz que o justo, ele viverá, é todo dia. Se eu tenho fé para Deus me tirar das dívidas, 500 mil reais de dívidas, eu também tenho fé para Deus me dar 500 mil reais. Você não tem a fé? Tem. Mas você está usando só para não morrer. Use para vencer. Tire essa força, essa luz debaixo da cama e comece a brilhar, meu irmão. O centurião queria saber. Ele compreendeu, ele entendeu o que estava sendo revelado, que estava chegando através da palavra, e pegou para ele. Ele só pecou, ele só errou por não ter a bênção completa. Jesus estava pertinho da casa dele, ele disse não. Mas se ele permite a entrada de Jesus, seria um dos homens bíblicos mais completos em relação às maravilhas de Deus. Diga graças a Deus. Meu irmão, não aceite essa mentira do demônio. Não aceite essa enganação demônica que você não pode dar a volta por cima, que você não pode ver o seu casamento ser feliz, ser bem sucedido, que você não pode ter saúde, que você não pode voltar a ter aquela disposição, aquela vida saudável que você tinha. Isso é mentira. Você pode, porque a vida de Deus que habita em ti já curou o seu corpo mortal, e é hora de você começar a buscar. Deus está abrindo seu entendimento hoje. E eu vou encerrar dando uma palavra que mexeu muito ao meu coração. Vamos para 2 aos Coríntios, bem rapidinho que eu já encerro, para passar para o pastor Anderson. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Nós realmente não somos ninguém sem Deus. Mas com Deus dentro de você, maior é o que está em ti. Diga graças a Deus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não aceita essa mentira do Satanás não, queridos. Vamos aqui, 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo, é o versículo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 4, o versículo é o versículo 7, que diz assim, o Espírito Santo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que você precisa viver pela fé? Porque a glória, ela é de Deus. Se você deixa a fé de lado e começa a usar somente isso aqui, você está roubando a glória de Deus. Você só usa a capacidade humana. Você lembra daquele paralítico que Jesus falou: levanta,
38 anos paralítico. Levanta. Ele levantou. Perninha dele doente. Jesus falou: pega a cama. A cama é o lugar onde esse homem se escorou a vida toda. A cama ajudava o homem, mas o lugar da cama não era ali. Ele tinha que se escorar no poder de Deus. Pega a cama, joga nas costas. O paralítico foi e pegou aquela cama dele, um estrado de madeira. É um, é dois, jogou nas costas, com as perninhas fracas, um homem de fé. E Jesus disse: agora anda, que significa dê continuidade ao processo da fé. Mas veja bem, essa cama representa um sistema. Esse homem se escorou nesse sistema a vida toda e sempre viveu doente. Que sistema é esse? É o sistema terreno, que é um bom sistema. Deus deu sabedoria aos médicos, não sei se tem aqui algum. Deus, quando fez a raiz, ele já colocou uma propriedade na raiz. Você põe ela, ferve, e você come, é um remédio. Até o veneno da cobra, você tirou, manipulou, vira antídoto. Tudo isso é sabedoria de Deus. Eu creio que Deus sabe que haveriam muitos incrédulos, né? Eu tenho que colocar na folha da laranja a vitamina C para eles não precisar, senão vão todos morrer, se não fosse essa imensa sabedoria de Deus. Tem um grande sistema que existe no mundo. Glória a Deus por isso. Se a sua fé realmente não é uma fé que você julga ser uma fé para alcançar cura, não é pecado você tomar o remédio, fazer o tratamento e buscar esse sistema. É um sistema divino, é um sistema bom, é um sistema para ajudar o homem. Porém, o lugar desse sistema não é embaixo, não é você se escorando nele, porque nós que cremos temos que nos escorar na palavra, é viver da fé. Não joga a cama fora não, porque o sistema é bom, o sistema vai ajudar muita gente, não é para destruir o sistema, mas troca de lugar. Tira de baixo, põe nas costas. Quem tem que lhe sustentar não é esse sistema terreno, mas é o sistema que entrou nas suas pernas. Vai e anda agora, que é o poder de Deus, meu irmão. A glória é para o Senhor. Nós temos que aprender a viver da fé. Leva o sistema nas costas aí. Mostra que agora você não se escora mais nele. Você tem o que está nas suas pernas, que te fortalece. É isso que Deus quer. A igreja precisa aprender a desfrutar do que está na palavra. Porque se a gente que é de Deus ficar só dependendo do sistema, nós vamos ser igualzinhos os incrédulos. Não tem diferença. A glória é para Deus. Somos de barro, Paulo está dizendo. Temos, esse tesouro em vasos de barro. O tesouro é o poder de Deus, essa fé que está dentro de você, que é o vaso de barro. Nós somos barro, sim ou não? Somos barro. Mas dentro de você, que é o vaso de Deus, há um tesouro que Gideão não tinha visto mais. Gideão se esqueceu. Gideão não via mais força nele, mas Deus viu. E a Bíblia está dizendo que dentro de você tem um grande tesouro. Diga graças a Deus. Por isso você não precisa se preocupar. No versículo 8, ele continua dizendo. No versículo 8, ele continua dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Deus está dizendo, na tribulação, você não pode dizer eu sou fraco, não. Você pode ser atribulado. Atribulado quer dizer pressionado, né? O mundo te pressiona, cobranças, você pode ser em tudo cobrado. Você é do meio empresarial, do meio das vendas, e existe pressão de todo lado, é pressão social. Hoje você cresce, você se casa, você é pressionado, você tem que ter uma família, tem que ter filho. O menino cresce, chega em casa, pai, eu quero da Nike, o meu colega é da Nike, tem o tênis. Aí você tem que comprar um negocinho melhor para ele, por aí afora vai. Quer dizer, então as pressões estão vindo, mas Deus está dizendo, o sol que queima na cabeça do incrédulo vai queimar na sua, vocês também em tudo serão atribulados. Porém a diferença é que vocês não ficarão angustiados. Você está vendo que está à nossa disposição? A capacidade de viver e viver neste mundo em paz. Agora, se você não reivindicar isso, se você vai viver por aí pressionado, sua pressão vai explodir. Seu rim também vai estourar. Você quer viver igual incrédulo, sem reivindicar o tesouro? Você vai cair como incrédulo. Ele continua dizendo, angustiados,
Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Né? Perplexo significa em apuros. Você pode até cair em apuros. Nós podemos cair em apuros por nossa culpa também. Nós erramos, falhamos, mas Deus está falando, mesmo que vocês um dia caiam em apuros econômicos, financeiros, dívidas, mas Deus está dizendo, perplexos, mas não desanimados. Vocês não vão estar sozinhos, porque a Bíblia diz que sobrevindo a tentação, vem também o escape de Deus para a nossa vida. Ele continua dizendo, perseguidos, porém não desamparados. Você está vendo a diferença de ser de Deus? Nós vamos passar por tudo que o incrédulo passa. Perseguido, vão te perseguir, vão perseguir sua vida. Lá em Rio Branco eu atendo muita senhora, lá tem um problema sério nesta área, né? Que é infidelidade conjugal e tem muitos negócios de briga de mulher que querendo roubar a mulher o marido de outra. Em todo lugar tem, né? Outro dia uma senhora chegou lá, pastor, não aguento mais, pastor, o que foi? Isso é uma mulher que vai roubar meu marido, está me perseguindo, não para de me ligar, me ameaçando de morte, isso aqui. E eu já sei como resolver isso. Mas como que a senhora vai resolver? Eu passei na feira ontem. Mas para quê? Comprei uma peixeira. Não, irmã, está errado. Deus está dizendo, perseguidos, mas não desamparados. A senhora não está desamparada. Tem que reivindicar o livramento de Deus. Quando Moisés saiu do Egito, quem saiu perseguindo Moisés, pessoal? Quem veio perseguindo Moisés? Quem veio? Faraó. Quando Moisés chegou numa situação, porque tem perseguição que não tem como usar uma força humana. Às vezes a pessoa vai no juiz, o juiz emite lá a ordem, você não pode chegar perto. Tem gente que não respeita mais juiz, não respeita mais nada. Está tomado pelo demônio. Te persegue mesmo. Então tem caso que é Deus. Moisés chegou na beira do mar, e agora? Levanta esse cajado, fere a água, Moisés. E Moisés fez isso. E Moisés passou. E aí o faraó entrou. O que aconteceu depois? Deus, acabou com a perseguição. Deus é quem sabe resolver seus problemas. Está aqui na Bíblia, perseguido, mas não desamparado. Você não está sozinho. Agora o tesouro está em ti. Se você não crê, não aceita, o perseguidor vai conseguir te derrubar, te destruir. Tem gente que vive perseguido. Perseguição política, perseguição econômica, perseguição no trabalho, perseguição na escola, perseguição em casa. É aquele namorado que ficou doido, que está apaixonado. Diz, se você não ficar comigo, não fica com ninguém. E você tem visto aí, hein? Tem um pessoal doido aí que não cuida do coração. Cuidado, moças, cuidado com certos homens que ficam doidos e depois você sabe o final que acontece. Não entra nesse jogo, não. Ore bastante a Deus. Seu Deus, não quero arrumar esse tipo de coisa, não. Tenha paciência e Deus vai colocar. Porque a Bíblia diz, cuida do coração, guarde o teu coração. E para terminar aqui, já estou finalizando, ele diz, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não... Essa palavra abatidos quer dizer caídos, cair. Você pode até cair, Deus está dizendo. Tem um provérbio que diz assim, 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Você pode até cair, o diabo pode até acertar uma, caí, pequei, errei, fracassei, cometi um erro, cometi um pecado, mas Deus está dizendo, olha a boa notícia, Deus está falando para você, abatidos, porém não destruídos. Você está vendo por que você não pode dizer que é fraco? Porque a Bíblia diz que o diabo não consegue te acabar com você. É o que Deus está falando. Agora, se você aceita o demônio, o que Deus pode fazer? A Bíblia está dizendo. Abatidos. Olha, a minha oração como pastor, tenho certeza o pastor antes de estar aqui, a oração dele para você é que você nunca caia na sua vida. Mas você não pode esquecer dessa palavra. Se um dia você errar e cair, Deus está falando, levante-se, porque o diabo não tem poder, mesmo ele vindo para roubar, matar e destruir, mas na vida de quem crê, ele não pode destruir. Diga graças a Deus. Ele derruba. Você já viu a luta de boxe? Quando o cidadão leva uma direta de direita e cai? Não a luta de hoje, nesse MMA de hoje não, mas de antigamente.
Pum, o cidadão caiu. Aí o juiz abriu o quê? A contagem. 1, 2, 3, 4. Aí o cara, 5, 6. O diabo é o juiz. 7, já, ele não levanta mais. 8. E cai. 9. Aí o cristão levanta de novo. Deus levanta ele, meu irmão. Está aqui na Bíblia. O diabo nunca consegue chegar no 10 na sua vida. Você tem que aprender a ouvir e crer. Deus está falando. Você pode ver a sua vida ser transformada. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Irmão, guarda essa palavra. Deus não quer ver você mais prostrado, não. Aproveita. E além de receber cura, receba Jesus também. Não cometa o erro do centurião, não. Deixa ele entrar na sua casa. Diga graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Fecha os teus olhos agora. Deixa eu fazer uma oração por você que está aqui hoje e que precisa muito desse consolo, desse renovo que só Deus pode trazer para você. Feche os teus olhos, creia em Deus agora. É hora de você pôr sua vida diante dele. Abre o seu coração. Se você está cansado, pastor Hugo, eu tenho estado cansado. A minha luta tem sido sozinho. A Bíblia diz, levantai, tornai a levantar as mãos cansadas. Quer dizer, Deus sempre dá uma nova chance. Então deixa essa força vindo alto sobre a sua vida hoje. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o imenso universo, o Deus que nunca falhou e jamais falhará. Pai querido, nesta noite eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração de cada pessoa. Eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa ela tem enfrentado nesses últimos dias em sua vida. Tem pessoas que hoje estão aqui em crise, em pesadas crises. Tem aqueles que estão sofrendo pesadas tentações malignas. Tem aqueles que estão, ó Deus, recebendo influências malignas também, perseguições. Mas, meu Pai, hoje o Senhor nos ensinou. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao doente, eu sou curado. Abra o seu coração, fala com Deus também. Fala com Deus. Põe sua vida no altar do Senhor nessa noite. Espírito Santo, manifesta-te, começa a transformar essa vida, Espírito Santo. Espírito Santo, toca agora. Toca, Senhor, renova, socorre. Ouve o grito dessa pessoa, o pranto dela, o choro, as lágrimas. Ela está querendo, ó Deus, hoje se reconciliar. Ela quer recomeçar. Ela quer ter a vida escrita pela pena do destro escritor. Só o Senhor pode mudar. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor pode mudar. O Senhor sempre demonstra através dos teus sinais, através da grande obra redentora lá na cruz do Calvário. Ô meu irmão, aceita Cristo hoje. Entrega a sua vida para Jesus. Reconcilia-te com Ele de todo o teu coração. Permita que o Senhor venha te restaurar nessa noite. Permita que o Senhor venha te curar, te transformar nesta noite. Dê lugar a Jesus. Abra o seu coração, não se feche para Deus. Oh Espírito Santo, nós queremos mais de Ti. Nós queremos, ó Deus, render graças a Ti. Nós queremos não ser apenas adoradores, queremos ser verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram e aqueles que obedecem a Sua palavra, Senhor. Ouve a oração, ouve o pedido de perdão, de socorro dessa pessoa, meu Pai. Toca nela, livra ela agora, porque só o Senhor pode livrar como ninguém mais. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Deus está lavando a sua vida, lavando o seu coração. Deus está transformando o seu viver nessa noite. Essa noite tem que ser noite de renovação, noite de encontro com Jesus, noite de uma vida nova, de pensamentos novos, noite de alma lavada, água pura do céu que está vindo para limpar, para lavar sua alma, sua mente, seus pensamentos. Fala para Deus aquilo que você não está conseguindo, meu irmão. É hora de dizer: Senhor, chega de prisão, eu não quero mais viver preso. Eu quero ser livre para te adorar, eu quero ser livre para te servir, ó Deus. Eu quero ser livre para estar contigo todos os dias da minha vida. Faça a sua oração a Deus agora. Deus não quer ver bocas caladas. Deus quer ouvir a sua voz.
Porque você demonstra a sua fé também quando você fala com Deus. Te adoramos, ó Deus, te exaltamos porque grande é o Senhor. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. É noite de renovação, Senhor. Já não quero ser igual. Receba o Espírito Santo na sua vida agora. Renova-me, Senhor. Senhor Jesus. Abra a sua vida. Aleluia. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ô meu irmão, vamos cantar desde o início. Renova-me. Renova-me. Diga pra ele assim, ó. Senhor Jesus. Abra sua alma nesta noite pra ele. Igual. Permita que ele entre pra renovar a sua alma. Renova-me. Senhor. Senhor Jesus. Vem, Espírito de Deus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Oh, te adoramos, Pai. Necessita mais de ti. Levanta suas mãos para Deus. Segura ela um pouquinho. Segura as tuas mãos no alto aqui. Está escrito: tornai a levantar as mãos cansadas. Segura as tuas mãos e você vai cantar mais uma vez essa canção, para que Deus possa tocar nas suas mãos, apertar as suas mãos, segurar forte as suas mãos, de maneira a te fortalecer, para você nunca mais confessar a derrota, nunca mais confessar fraquezas. Adore a Deus agora. Renova-me. Pode cantar, adorar. Senhor Jesus. Solte a sua voz. Solte a sua voz em adoração. Já não quero ser igual. Oh, Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Isso, receba de Deus. Porque tudo que há receba mais dentro de mim. Aleluia, Senhor, te adoramos. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que há dentro do meu coração, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, porque essas mãos estão fortes, estão preparadas para segurar uma espada e não soltar mais, para a tua glória. E você que crê, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Vamos dar um forte aplauso para o nosso Deus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar.